Demonstrar limites para nossa família não é fácil. Demonstrar limite para a família do parceiro, da parceira, eita, aceita o chá de coragem? Bom dia, Elisama, tudo bem? Eu moro na praia e longe da família. Então, quando estou com a família, quer dizer que estão dentro da minha casa. Eu lido muito bem com a questão dos limites com a minha família, pois eu já resolvi essas coisas dentro de mim. Porém, meu parceiro, apesar de ter melhorado, quando a questão é visitas, ele tem muito ainda o que evoluir na relação com a família dele. Eu fico extremamente chateada com ele, pois há anos que converso e explico. Inclusive, da última vez, falei que o que mais me deixava chateada era o fato de que ele não tinha problemas em se indispor comigo em prol do outro. As visitas tratam a minha casa como se fosse uma extensão da casa delas. Gente suja da praia do sofá, com a rotina de deitar e dormir, programa de TV infantil o dia todo, etc. E eu amo o silêncio e a minha rotina. Até nas questões dos meus cachorros querem interferir. E para mim, a segurança delas, que é da minha responsabilidade, está em primeiro lugar. Já cheguei a cogitar vender meu apartamento e comprar dois, pois tenho percebido que conforme o tempo passa, estou cada vez mais sufocada com essa situação. A ponto de perder o sono e ter crises de ansiedade quando eu sei que ele está falando com a família de alguém, com alguém da família dele, com medo de que estejam pedindo para vir para cá. Eu não tenho mais condição de viver assim. Não adianta conversar. E além de tudo, ele faz combinados comigo em relação às visitas, mas ele não cumpre. O que eu poderia fazer? Terapia de casal? Será que resolveria uma vez que tem várias questões dele que ele não enxerga em relação à própria família? Muito obrigada, amo o teu programa, seu livro novo, seu livro Mesmo Rio é o favorito da minha vida e em breve lerei o outro. Tenha um ótimo dia e um beijo. Eita, gente, essa aqui, quando eu li essa carta, eu fiquei pensando em como isso acontece nas nossas vidas, com uma frequência absurda, né? Quando eu era criança, criança assim, adolescente, e que a gente falava alguma coisa de namoro, meu pai falava que você não casa com a pessoa, você casa com a pessoa e com toda a família dela. E eu achava isso um absurdo, porque eu pensava, eu não sou obrigada a casar com a família de ninguém. Eu casei com a pessoa. Mas, dependendo da forma que a pessoa lida com a própria família, sim, às vezes a gente casa com a família inteira. Não tem, para uma situação como essa, resposta fácil, resposta simples, resposta mágica. A gente tem uma tendência muito grande de querer encontrar a conversa ideal, o ponto ideal que vai resolver todos os nossos problemas. A conversa que ela vai chegar e ela vai transformar a relação. Não vai acontecer. A gente não tem uma única conversa que transforma a relação, a gente tem conversas e uma construção, que aí a gente vai cuidando dos limites da relação. Eu observei algumas coisas nesse e-mail que eu quero trazer para vocês. A primeira coisa é, existe aqui uma desistência da conversa, porque falar, eu converso e não adianta. Gente, vamos combinar que a gente não consegue decidir o que o outro vai fazer, qual é o comportamento do outro. Nos resta decidir o que nós fazemos diante do comportamento do outro. Entendem? Nem todo não que alguém vai te dar, ele é dito, ele é verbalizado. Existem nãos que eles são tácitos, eles são não ditos. Aquela conversa que ela se repete inúmeras vezes, que várias vezes você fala e parece que ela nunca surte efeito, talvez seja o outro te dizendo, olha, isso não importa tanto para mim. Isso não é tão grande para mim. Eu não ligo tanto para essa questão que você está falando aí. E aí é um esforço nosso decidir, ok, se isso não é importante para o outro, como que eu vou lidar com essa situação? Qual a atitude que eu vou ter? E aí, minha gente, quanto mais eu engulo as minhas questões, quanto mais eu engulo o que é importante para mim, para agradar o outro, mais a minha raiva cresce, mais alguém paga pelo não dito. E não se iluda não, viu? Paga a minha relação com o outro, paga as minhas outras relações e paga a minha relação com o meu próprio corpo.
não some. O limite que a gente não colocou, ele não deixa de ser importante, ele não desaparece, sabe? Ele vai cobrar o preço dele em algum lugar. Eu brinco que todo mundo tem um caderninho do Eu Fiz Por Você. Sabe, aquele lugar que você anota o que você não queria fazer, o que você não queria ter feito, aquilo que você não queria ter ouvido, não queria ter falado, mas você põe na conta do outro e fala, fiz por ele, fiz por ela, porque eu gosto dele, porque eu gosto dela, é só por isso que eu tô fazendo. Mas que tem um preço. Na Bahia a gente já fala que é o fiado, que é quando você compra para pagar depois. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tá com a conta extensa com você e que ela tá comprando fiado na sua mão. É importante você saber se as suas escolhas, elas estão deixando a conta em aberto para o outro. Porque se elas estão deixando a conta em aberto para o outro, provavelmente aquilo tem um peso muito grande para você e é bom que você pontue. Não tem problema você deixar a conta aberta, não. Mas fala pro outro, olha, isso aqui eu tô abrindo mão de algo muito importante para mim. E eu não sei que reflexos isso vai ter na relação. Como é isso para você? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é, não existe conversa fácil. O segundo ponto é, não, nem todo não é dito. Eu não escolho o que o outro vai fazer. Eu escolho o que eu vou fazer diante do não do outro, do comportamento do outro. E o outro ponto que é importante demais é o não que eu não digo, ou que eu digo e não sustento, ele tem um preço. Ele escoa para a relação. E aqui ela fala que ela está tendo crise de ansiedade, que ela está adoecendo pelo não que ela não está dizendo. Quero abrir um parêntese, que nem é um parêntese aqui, que é algo muito importante na socialização feminina. Nós fomos ensinadas a não desagradar. Entendem? A gente foi ensinada a ser boazinha, a ser legal, a cuidar do outro, a observar se o outro está gostando do que você está falando, se o outro está se incomodando com o que você está falando, se o outro está se entediando com o que você está falando. A gente tem que estar o tempo inteiro atenta ao outro. Nós temos um medo muito grande de sermos tidas como más. E assim, você pode estar olhando para mim e falando, eu não tenho isso, Elisama, eu já estou uma pessoa super desconstruída e eu não sinto essas coisas. Sente, amiga, em algum lugar, tá aí, sabe por quê? Porque você não escolhe como você foi socializada, não. A gente escolhe como a gente vai lidar com os reflexos dessa socialização, que aparecem nos momentos que a gente menos espera, que estão escondidinhos na esquina e que surgem. Tem uma história que eu volto e meia conto, que é a história do pão de prato. Há um tempo, eu tava conversando com meu marido na cozinha e eu tava muito pé da vida com o pano de prato. E eu pegava o pano de prato e falava, nossa, olha a cor desse pano de prato, é um absurdo. E ele me olhava com a cara de, mas amor, é um paninho que não custa nem R$ 10, assim, por que você tá tão desesperada com isso? Aí eu lembrei, amores, que eu cresci ouvindo que uma mulher limpa, uma boa mulher, se conhecia pela cor dos panos de prato e pelo banheiro limpo ou sujo. E ali estava eu, super desconstruída, brigando por conta de um pano de prato, porque sim, inconscientemente, eu achava que aquele pano de prato era um símbolo do que eu estava sabendo fazer ou não. Eu aprendi aquilo, entendeu? Você não desaprende de uma hora para outra. Tudo que você ouviu, que te contaram quando você era criança, que você assistiu, comportamentos dos seus pais, da sua mãe, das suas tias, de todo mundo, fica em você. É por isso que a gente precisa tanto cuidar da forma que a gente está socializando as nossas crianças e criticar a forma que a sociedade funciona, porque esse não é um papel só individual, sabe? Não é só, eu não quero mais me importar com isso e blim, 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 passo de mágicas, não me importo mais com isso. Não é assim que funciona, gente. A gente vive num caldo cultural que ele tá sempre interferindo na forma que a gente fala, que a gente ouve, que a gente escuta, na forma que a gente reage aos nossos erros, aos erros dos outros, às atitudes dos outros. A gente está lidando o tempo inteiro com esses aprendizados de uma vida. E nós, como mulheres, fomos ensinadas que a gente precisa sim agradar, que a gente precisa ser perfeita. No livro, eu acho que eu já citei ele aqui, Corajosa Sim, Perfeita Não. Arraste-me alguma coisa, eu vou botar aí no... Todo livro que eu citar, eu vou botar na descrição do episódio, tá, gente? Ela fala que a mulher, ela é socializada para ser perfeita.
e que o homem é socializado para coragem. E aí é muito simples de você observar isso, né? Se você está numa festinha infantil, você vai ver quantas vezes a mãe ou o pai, os cuidadores das meninas vão levantar para ajeitar o cabelo, para ajeitar a roupa, vão falar que não é para ela subir não sei onde, vão falar da cor da roupa, do vestido, do que cuidaram, do que não cuidaram. Vão estar o tempo inteiro falando não se arrisque e seja incrível, seja perfeita, seja impecável. E quanto às mães e cuidadores dos meninos e os pais dos meninos, e aqui eu falo mães porque a gente aprendeu e a gente reproduz, falam, deixa que os meninos vão lá, sobe nisso mesmo, vai lá meu filho, tenha coragem. Isso tem um reflexo em tudo na nossa vida. E aí a Rashma conta que ela é professora, ela tem uma escola de programação e que as meninas na escola de programação, elas não arriscam, tipo assim, a professora passa um código e as meninas não conseguem, quando elas não conseguem completar o código, elas apagam tudo. E aí a professora, quando chega e olha, fala, peraí, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, e surge um código. E porque elas chegaram muito perto, mas não chegaram no resultado, elas falam que não fizeram. É o jogo do tudo ou nada. Esses reflexos da perfeição, de ser incrível, de não errar, de só se arriscar quando você sabe tudo, quando você é perfeita, fazem com que a gente tenha uma dificuldade muito grande em demonstrar os nossos limites. Por quê? Se eu tô me importando se você vai ficar chateada, se você vai ficar triste, se você vai ficar magoado, magoada, eu muitas vezes não me importo comigo. Não paro para pensar em mim, no que é que eu desejo, no que é que eu quero. E se eu não sei o que eu desejo, o que eu quero, o que é importante para mim, eu não consigo traçar os limites. Eu não consigo falar para você, olha, isso aqui eu não aceito. Dessa parte aqui eu não vou deixar você passar. A gente tem uma dificuldade de nomear o que é importante pra gente. E mais difícil que isso é também sustentar o limite. Essa é a parte que é mais complicada e que eu acho que é mais difícil aqui nessa situação do nosso e-mail. Por quê? Ela fala pro marido, eu não quero que a sua família venha. Ou se a sua família vier, eles não vão subir no sofá com roupa de praia, eles não vão fazer isso, eles não vão fazer aquilo. E é seu papel se indispor com a sua família, é seu papel lidar com ela. E aí, a família vem e faz o que quer. O marido não fala nada e ela não consegue sustentar esse limite, se indispor a ponto de falar, eu não gosto que isso aconteça. Não sobe aqui, não lida com isso. E, gente, sustentar um limite é tão difícil. Eu acho tão desgastante você ter que repetir a conversa. A gente queria falar uma vez o nosso limite e que o outro atendesse o nosso limite. E você precisa sustentar. E às vezes sustentar o limite não é com conversas, é com atitudes. Então, a casa é sua e dele. E de que forma você pode cuidar dos seus limites? Olha o que você está me dizendo. Você me disse que a família dele, que ele não tem nenhuma dificuldade de se indispor com a família, com você por conta da família dele. Então você está me dizendo que ele briga com você mesmo, que ele aceita o preço de você ficar chateada, meio que ele põe o teu sentimento aí na conta e fala, vai passar, para não brigar com a própria família, para não se indispor com a própria família. E você? Você tá topando lidar com com o seu próprio incômodo, ficar insone, ficar super nervosa para não se indispor com ele e com a família dele? Qual que é o preço do que você está fazendo para você e para ele? E aqui eu não quero te dizer o que você tem que fazer, eu só quero que você saiba, e aqui está a nossa conversa corajosa de hoje, o que é negociável e o que é inegociável para você. Se você não tiver em mente o que é negociável e o que é inegociável nessa situação, vai ser insustentável lidar com ela. E será que comprar 2 apartamentos é a solução? Será que não vão surgir outros pontos e outras dificuldades que vocês não estão conseguindo conversar? Porque hoje é a visita na tua casa, mas antes já teve alguma outra situação. A situação da visita na casa, ela está colocando luz a um problema de comunicação e sincronia que já existe. Então, assim, o que é negociável, o que é inegociável para você? Como você constrói em uma conversa o que é negociável e o que é inegociável, o que você está disposto a abrir mão e o que você não está disposto a abrir mão. Porque veja, se tudo for inegociável,
Você fica alguém intransigente. Então isso não vai acontecer, eu não deixo que entre na minha casa, eu não quero, eu não sou obrigada a lidar com a sua família. Se tudo é negociável, então a sua família pode vir, tá tudo certo, etc e tal, você fica sem borda. Você não consegue demonstrar os seus limites. Então você precisa saber o que é negociável. Eu lembro de uma amiga que ela fez um acordo com o marido. Ela disse que a família do marido era uma família muito difícil de lidar, que eles faziam piadas horríveis, ofensivas nos almoços, e que ela acabava se indispondo com todo mundo porque ela queria botar dedo na cara, ela brigava ou ela não ia. E aí eles fizeram um acordo. Ela falou, amor, eu percebi que eu dou conta de lidar com sua família se a gente vê muito esporadicamente, uma vez no mês, dois em 2 meses, e por no máximo 2 horas. Mais que 2 horas eu não dou conta de ficar perto da sua família porque eu vou querer brigar, eu não estou disposta a engolir o que eles falam por mais de 2 horas. E aí eles saem de casa com um acordo de eu só passo 2 horas na casa da sua família. Quando der 2 horas, se você não começar a se movimentar para ir embora, quem vai se movimentar é você e eu. E eu vou embora e você vai lidar com o que eles vão falar de mim. Com o que eles vão falar de você. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse é o nosso acordo, eu só consigo 2 horas. Ela determinou nesse eu só consigo 2 horas qual que é o negociável para ela. Então, tudo bem, a gente é casado, a gente vai lidar um pouco com a família um do outro, a gente vai lidar com partes do outro que a gente nem gosta. Mas o quanto eu estou disposta a lidar com essas partes? O quanto lidar com essas partes do outro vai me machucar, vai me ferir e me cobrar um preço que eu não dou conta mais de arcar e de sustentar. Porque eu sei que com a família do outro a gente tem essa dificuldade de falar, mas com a minha família eu consigo brigar, eu consigo falar, você não vai fazer isso. Mas como eu vou falar isso com a mãe dele? Se ele não fala, você tem que saber como é que você vai defender o teu espaço. E aí é com ele. Não sei, dos dias que pode ir, quais são as possibilidades de ir, quantas vezes por ano alguém da família pode ir. Vocês precisam construir esse limite muito bem desenhado. Quanto mais os acordos são claros, quanto mais os acordos são ditos entre vocês, dentro do casal, maiores as chances a gente tem de manter a sustentabilidade da relação, sabe? E aí você fala de terapia de casal. Será que a terapia de casal, ela vai ajudar? Eu faço terapia de casal há alguns anos. Então nós somos um casal assim, bem terapeutizado. E eu entendi algo muito incrível na terapia de casal. Às vezes a gente precisa de um mediador para lidar com os problemas. E esse mediador, ele não vem para dizer quem tá certo ou quem tá errado. Ele vem para tirar a gente do rodar em círculos, sabe? Então assim, perceba que quando a gente vai ter uma conversa, você tem um casamento, uma relação longeva, que já tem não sei quantos anos. Você tem histórias ali. E você nunca tá brigando por hoje. Você tá brigando por hoje e pelo dia que sua mãe visitou a gente em 2020 e pela vez que a sua prima veio pra cá em 2018 e manchou o nosso sofá. E aí você tá brigando por um monte de coisa. E tem um padrão, sabe? Cada um vai reagir ao seu com o seu padrão. E aí você vai pra uma conversa, parece que vocês estão rodando em círculos, tipo um cachorro rodando atrás do próprio rabo. A conversa parece que ela nunca sai do lugar. Ou que só você, é normalmente a mulher, tem o papel de engolir tudo, ficar equilibrada para tentar tirar essa conversa do círculo. Quando você tem um terapeuta, uma terapeuta, o papel dessa pessoa é conseguir tirar vocês desse círculo vicioso e mostrar, vamos andar com essa conversa. Vamos sair do caminho que essa conversa sempre vai, que é infrutífero, e vamos aqui desenhar o que é negociável, o que é negociável. Às vezes, o tamanho das mágoas dentro de um casal, das histórias que a gente tem, das marcas que a gente tem juntos, é tão grande que a gente não consegue conversar sozinho, sabe? Que a gente já tá num nível de reatividade, de mágoa um com o outro, que as conversas não fluem. E que esses temas difíceis, eles só fazem destampar tudo que tá meio magoado, inflamado, dolorido no casal. E aí esses são os momentos em que a terapia de casal ela pode vir, não para salvar o casamento, mas para que a gente consiga conversar, para que você consiga nomear o que é importante para você, para que você consiga ouvir um pouco do que é importante para o outro, para que vocês consigam encontrar como casal
o que é negociável, o que é inegociável para cada um. E se você não consegue desenhar o que é negociável, o que é inegociável nessa relação, você pode se diluir a ponto de os seus limites desaparecerem. E aí, meu amor, se os seus limites desaparecem na relação, quem está na relação? Porque se você não pode ser você dentro de uma relação, se você não pode ter limites dentro de uma relação, quem é que está lá? O que é seu que está nessa relação? Sim, eu acho que terapia de casal pode ajudar vocês a conversar. E tem algo que é seu também aí, sabe? De descobrir o teu limite e como cuidar dele, como olhar para ele, como nomear esse limite, sabendo que o teu limite provavelmente vai gerar incômodo no outro. E aqui eu não tô dizendo que você vai, problema do outro, não tô nem aí. Não é isso. A gente se importa com o outro, sim, é importante, o outro faz parte dessa relação. Mas o respeito ao outro, ele não pode custar o respeito que você tem a você mesma. O cuidado com o outro não pode custar o cuidado que você precisa ter com o que é importante para você, sabe? Tem algo aí nessa relação que a gente precisa tentar equilibrar. Lembrando que equilíbrio, meus amores, é movimento, equilíbrio não é estático. Equilíbrio é uma dança com a vida. E que hoje o equilíbrio pode ser que a família dele pode visitar uma vez no ano e o ano que vem a gente descobrir que não dá pra ser uma vez no ano não, meu amor. De 18 em 18 meses. Ou, nossa, eles entenderam e pode ser agora 2 vezes no ano. A gente vai mudando, o outro vai mudando também. E essas conversas difíceis, desgastantes, elas precisam acontecer muitas vezes na relação. Tem uma frase do Dominique Barter, que eu adoro, que diz assim: o incômodo é a trilha sonora da mudança. Você vai precisar ver o incômodo dessa conversa difícil para conseguir lidar com a mudança que essa relação está pedindo. Esse limite aí, que está doendo no teu corpo, ele precisa ser cuidado e comunicado. É isso. Se você quer que eu dê pitaco na tua vida, manda um e-mail para mim. Eu vou colocar o e-mail aí na descrição do episódio e vou amar falar um pouquinho da tua história aqui. Beijo, gente, e até o próximo episódio.